Olá, aluno do segundo ano. Então, hoje iremos estudar o PET final avaliativo de língua portuguesa. Separe seu material e faça com muita atenção. Inicialmente, nós temos aqui uma leitura. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020. Um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa e também pelo WhatsApp, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente. E para encerrar nosso ano letivo é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Após essa leitura, nós temos aqui as atividades. No PET 1, vimos um pouco do gênero artigo de opinião e seu uso na sociedade. Além disso, falamos sobre a importância da organização da sequência dos parágrafos. Portanto, faremos uma atividade em que você deverá criar estratégias para compreender a linearidade de um artigo de opinião e a progressão do tema. É importante que você observe o modo como os parágrafos se articulam, os mecanismos linguísticos empregados pelo autor para garantir essa articulação, bem como a introdução e a retomada de palavras e expressões ao longo do texto. Para que você realize essa atividade, eu vou recordar junto a você o que é um artigo de opinião. O artigo de opinião traz um posicionamento sobre algum tema. Nesse sentido, nós temos 3 partes. A primeira parte é a introdução, que no caso nós trazemos a contextualização, quer dizer, apresentamos a ideia. Depois nós temos o problema e temos o motivo desse problema, que chamamos aí de tese. Na continuidade, temos o desenvolvimento, em que você tem que justificar as ideias apresentadas, quer dizer, o motivo apresentado. Então, temos os argumentos. Na conclusão, você faz um fechamento aí desse raciocínio argumentativo e traz aí uma solução para o problema, ou, no caso, para o motivo apresentado. É importante também colocar um título. Voltando aqui, nós temos a atividade 1. A primeira coluna apresenta os parágrafos de um texto e a segunda coluna mostra a ordem dos parágrafos. Você deve enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos prestar atenção no que nós temos aqui na parte abaixo do nome Renato Rosendo. Por quê? Porque é aqui que você irá enumerar, tá ok? Então, você vai colocar a introdução, quer dizer, o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e a conclusão, que é o 7º parágrafo, ok? Então, preste atenção para não confundir. Nós temos um tema aqui, no caso, esse tema já está apresentando aí um posicionamento. Então, sou contra a redução da maioridade penal. Então, vamos pensar, por que será que ele é contra? Qual é o motivo? Então, irei colocar em amarelo o motivo, ok? E no caso, vamos lembrar que antes do motivo, nós temos a apresentação da ideia, que eu irei colocar de rosa. Após essa ideia, nós temos em azul os argumentos. E por fim,
A ideia de conclusão, coloquei em verde. Vamos fazer a leitura que eu irei explicando. De qualquer forma, um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar mais violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. Então, nós vamos pensar aqui. Por que ele é contra? Por que você está discutindo essa questão? Porque nós temos um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento. Então, é um parágrafo que você vai colocar aí entre o primeiro e o segundo. Mas preste atenção aqui em outras questões. Número 2. Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a discussão. Isso é muito comum quando acontecem crimes que chocam a opinião pública, o que não respeita a dor das vítimas e não reflete o tema seriamente. Então, marquem em azul que essa parte é de argumentação, então é parte de desenvolvimento, tá ok? Número 3. A brutalidade cometida contra os 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. A violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou no sistema de aplicação das leis? É necessário também pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Então vamos pensar que essa é a apresentação da ideia. Então é o primeiro parágrafo, não é? Continuando, 4. O Brasil tem 500 mil trabalhadores na segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada para uma população que supera 171 milhões de pessoas. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. Sou contra a redução da idade penal, porque tenho certeza que ficaremos mais inseguros e mais violentos. Sou contra porque sei que não há possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes. Está na correta aplicação do ECA, quer dizer, não é? Lá estão, quer dizer, previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Agora não podemos esperar que adolescentes sejam capturados pelo crime para então querer fazer o mau uso da lei. Para fazer o bom uso do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É necessário dinheiro, competência e vontade. Então nós temos 2 argumentações importantes. Nós temos os dados aqui, que está marcado em azul, e temos a aplicação do ECA. Continuando, nós temos aqui a parte em verde, que é a parte da conclusão. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva lá. A decisão agora é nossa. Se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. Então, resolve aí o motivo, que é essa parte aqui socioeconômica, bem interessante, né? Número 6. Defenda uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Além disso, nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas, ao contrário, aumenta a sua violência. Então, a parte em azul aqui é a argumentação, ok? Então, parte de desenvolvimento. E por fim, 7. Problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatistas. Então, também são partes de argumentação. Eu vou lhe mostrar um esquema que eu fiz para lhe ajudar a resolver essa questão. Então, nós temos o tema, e o tema é reduzir a idade penal, né? Nós já abordamos essa questão. E a opinião do autor é o seguinte, né? Um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar mais violência. Então, essa é a nossa tese.
Nós tivemos a apresentação do tema com aquela informação sobre São Paulo. E aí, dentro dessa continuidade, o primeiro argumento é: em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. E na sequência, nós temos: o Brasil tem 500 mil trabalhadores na segurança pública, fala também da questão do ECA, quer dizer, né? Porque no caso é estatuto, né? E depois, mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a discussão. Então, siga essa ideia, ok? Não fique procurando na internet, tente fazer aí, tá ok? Conclusão. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político da sociedade que valorize a vida. E aí temos a continuidade lá. Então, toda vez que você fizer aí uma redação, faça esse planejamento. Então, primeira ideia, não é? Quer dizer, primeiro a tese, o motivo da discussão, depois o argumento e a conclusão. Voltando aqui no material, agora iremos retomar os PETs 3 e 4. Neles vimos um pouco da literatura brasileira, especificamente a que foi produzida por negros e negras. Além disso, vimos como a música e o poema são próximos. Vejamos então algumas atividades sobre esses assuntos. Número 2, leia o poema a seguir e depois responda o que se pede. Para isso, iremos ouvir uma declamação. Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta nos fundos das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da verdade. Após a declamação do poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, nós temos aqui a atividade. O poema de Conceição Evaristo retoma um terrível acontecimento que sobreveio aos negros durante muitos anos. Escreva um parágrafo em que diga qual é esse acontecimento e quais consequências ele deixou para a humanidade. Além disso, você deve dizer o que acha da questão do racismo em nossa sociedade de hoje. Esse poema, ele retoma então a escravidão vivida aí no Brasil. Nós percebemos que a voz feminina, quer dizer, o eu lírico feminino, traz essa abordagem falando que em diferentes gerações de uma mesma família houve aí uma aflição, quer dizer, houve problema às vezes do racismo, o problema social. Então, perceba essas ideias. Então, eu fiz aqui alguns destaques para que você entenda. Então, a voz da minha bisavó ecoou. E depois nós temos a voz de minha mãe, a minha voz, a voz de minha filha. Então, nós temos depois no final o ontem, o hoje e o agora. Então, olha que interessante. Agora, você pode se perguntar, por que isso ainda acontece? Por uma questão cultural, não é? E é sobre isso que você irá colocar aí nessa atividade. Continuando, atividade 3. Leia um trecho da música interpretada pela Elza Soares e responda o que se pede. Maria da Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Vou entregar teu nome
e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja. E para cima de mim? Para cima de mói? Jamais, mané. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Então, ela utiliza aqui uma linguagem informal em alguns momentos, né? Uma linguagem própria aí, da autora. E nesse caso, nós vamos aqui na letra A. Antes disso, só relembrando aqui, no caso, autor, tá ok? Interpretada aí por Elza Soares. Letra A. Quem fala nessa música é um homem ou é uma mulher? Mulher, não é? Como fui abordando aí quando eu retomei a questão. No caso, para quem essa pessoa está falando? Possivelmente, nós vamos pensar que é para uma pessoa que ela teve um relacionamento, não é? Um relacionamento amoroso. E nesse caso, qual é o vínculo entre essas pessoas? Então, já abordamos essa questão. Então, dá para justificar aqui a partir de algum trecho, caso você queira. Letra B. O que ela está sentindo? O que leva a você pensar nisso? Então, vamos pensar nessa questão. Ela se mostra um pouco aflita, não é? Com a situação. Por quê? Ela possivelmente está sendo agredida fisicamente ou já foi agredida aí fisicamente, né? Então, ela sente raiva, indignação. Então, temos essa parte. Eu digo que não te conheço, jogo água fervendo se você se aventurar, dedo cheio de unha suja e pra cima de mim, jamais, mané. Então, essas partes justificam aí essas questões. Letra C. O problema da violência contra a mulher, infelizmente, é muito comum em nosso meio. Diga pelo menos uma forma para que possamos solucionar isso. Para isso, irei recorrer a um site que trará essas ideias. Eu estou no site 8 maneiras de acabar com a violência. Na verdade, esse é o tema, né? Mas o site é america.gov e temos aqui aprovar melhores leis, educar as meninas, solucionar conflitos de forma pacífica. Você pode aí colocar no pause, colocar aí a resposta completa. Capacitar mulheres, acabar com o casamento infantil, incentivar as mulheres a votar, conscientizar sobre a pobreza, me desculpe aí a linguagem, explicar os direitos humanos. Voltando aqui no material, uma outra questão aqui da letra B é o vou ligar para 180. No caso, esse número é a central de atendimento à mulher. Então, dá para nós percebermos essa questão aqui a partir desse número. E também pode ser aí uma solução, digamos assim, né? Incentivar as pessoas a fazer aí a denúncia. Continuando, vamos rever o que estudamos no PET aí, 5 e 6. Nesses PETs, nós falamos sobre a importância da leitura para nossas vidas e vimos um pouco sobre uma importante escola, uma escola literária, que é o romantismo. Além disso, aprendemos um pouco mais sobre o tipo textual descritivo. Vamos para as atividades, então? Antes disso, vamos lembrar o que é um texto descritivo? Temos aqui um resumo que você pode anotar no seu caderno. Então, o que é gênero textual e tipo textual? Então, gênero textual são inúmeros, quer dizer, criados pelos falantes da língua para se comunicarem no cotidiano, seja na linguagem formal, quer dizer, na norma culta, ou informal, que seria coloquial de acordo com aí a situação comunicativa. Então, por exemplo, carta, e-mail, um texto dissertativo, um conto são gêneros textuais. Temos os tipos textuais, que se referem aí à estrutura do texto. Então, nós temos aí o primeiro, que é o narrativo, que conta uma história. No caso, nós temos o exemplo do conto de fada, né? Os contos de fada, o romance, os quadrinhos.
o argumentativo, que dá uma opinião, o expositivo, que no caso o próprio nome já indica, expor alguma coisa, e o descritivo, que é o nosso objetivo aqui, que explora a riqueza de detalhes e utiliza muitos adjetivos. A descrição é recorrente em diversos gêneros textuais. E por fim, o injuntivo, que no caso é aquele que dá ordem. Como exemplo, nós temos as receitas e os manuais de instrução. Sobre essa questão, nós temos aqui a atividade 4. Sobre um texto do tipo descritivo, é correto afirmar: sua principal característica é narrar um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e personagens que executam as ações que movimentam o enredo. Então, presta atenção. Será que é descritivo, é narrativo, é argumentativo esse tipo textual que está aí colocado? Letra B. Sua principal característica é explicar um assunto e discorrer sobre ele. Tem como intenção expor um argumento e defendê-lo. Eu fiz algumas marcações em rosa como dica, ok? Preste atenção. Letra C. Sua principal característica é completar os elementos da narrativa, com a caracterização de personagens e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. E aí? Essa parte em verde coloca uma questão bem importante. Letra D. Sua principal característica é indicar como realizar uma ação. Uma linguagem simples, objetiva e predomínio aí do modo imperativo. Então, quer dizer, lembra daquele tipo textual que eu falei, o injuntivo? Será que é esse? Letra E. Sua principal característica é fazer uma defesa de ideias, quer dizer, ter um ponto de vista do autor do texto. A linguagem é predominantemente persuasiva e denotativa. Então, preste atenção, essa questão está muito fácil. E depois aqui pede para explicar o porquê de você ter marcado a alternativa que respondeu. Então, volte lá naquela ideia que eu apresentei no documento e copie aqui. Número 5. Observe as afirmativas feitas sobre o romantismo. Então, aqui nós vamos recorrer a um resumo do romantismo. Eu tenho aqui um mapa mental, tá? Bem legal. Então, o romantismo, ele se classifica, quer dizer, ele se divide em 3 gerações. A primeira é uma fase mais nacionalista. Então, nós temos o índio aí idealizado, nós temos a valorização da natureza e o principal autor é o Gonçalves Dias. Com certeza você já ouviu falar dele. Então, nós temos aquele poema, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A segunda geração é a fase ultrarromântica, então quer dizer, é conhecida como o mal do século. Então, nós temos a evasão da realidade. Então, esses autores, né, dessa época, eles são aí pessoas que falam muito da morte, porque assim, eles têm uma vida mais noturna, eles bebem, por exemplo. Nós temos a ideia do pessimismo, do subjetivismo, quer dizer, os autores vão colocar a opinião deles, eles não vão importar com a opinião dos outros, e sim a deles. O egocentrismo, né, quer dizer, ele no centro de tudo. O sentimentalismo, a idealização da mulher. E os principais autores aí no caso, o primeiro é o Álvares de Azevedo e depois nós temos o Casimiro de Abreu. Nós temos a terceira geração, que chamamos aí de geração condoreira, né, que é a fase social. Então, nós temos a poesia social, com um comprometimento com a causa abolicionista e republicana, a poesia que fala do amor de maneira mais concreta e social, a figura feminina já não é tão inacessível, e depois nós temos aqui o significado de Condor, que é a ave que voa alto, então representa o desejo de renovação da sociedade brasileira. E o nosso autor aqui é o Castro Alves. No caso aqui nós estamos falando, né, da poesia, tá ok? Voltando aqui no material, nós temos aqui a primeira, olha, textos com posturas comprometidas com o projeto de construção de uma identidade nacional. Valorização daquilo que é nacional. Textos objetivos, eu falei sobre isso, olha, que não valorizam a subjetividade, preste atenção. Textos que criticam
aos problemas nacionais? A terceira fase, não é? Assinale a alternativa que melhor representa as afirmativas verdadeiras sobre o romantismo. Então, letra A, 1 e 3, né, estão corretas. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, A1. A D, 1, 2, 3 e 4. E a letra E, 1, 2 e 4. Ok? Vamos continuando aqui. Estamos terminando o PET 8 e agora vamos relembrar o que estudamos no PET 7. Conto fantástico, a importância do título e o que é metalinguística. Então vamos lá. Dê um título para cada uma das charges seguintes. Lembre-se que o título deve sintetizar a mensagem do texto e atiçar a curiosidade do leitor. Então, a letra A. Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Eu também. Então, nós vamos perceber aqui que nós temos tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. E, nesse caso, nós vamos perceber que o assunto é pandemia, não é? Então, é isso que você tem que pensar primeiro. Qual é o assunto? E qual é o problema da pandemia? Ela não acaba, quer dizer, então nós podemos pensar as consequências da pandemia no século XXI, no Brasil. E aí você vai pensar num título. E como pensar em um título? Eu vou dar algumas dicas. Eu estou aqui no e-book que eu construí e tem aqui algumas dicas. Olha, a primeira técnica é usar a tese definida. Então, por exemplo, se você já tem a tese, quer dizer, o motivo de nós estarmos vivendo as consequências da pandemia, você pode colocar aqui. Então, por exemplo, faltou um planejamento? Então, houve uma negligência? Ou a sociedade ela estava mal informada? Então, você pode pensar nessas questões. Então, informação e desinformação, sei lá, nós podemos pensar nessa questão. Olha o exemplo, olha, tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, é o Enem de 2017. Então, a tese era negligência governamental. Então, portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Aí, no caso aqui, a solução, né? Eu não vou fazer a leitura, senão a aula vai ficar muito longa. Mas você pode usar aqui omissão e distanciamento. Olha que legal, dá certo até nessa que nós estamos aí trabalhando. Você também pode usar a tese aí, a tese será definida no texto. Então, você pode fazer aqui a leitura, né? No caso, o tema é também o do Enem 2017, que nós abordamos, né? Então, a tese seria o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impedem que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. No caso aqui temos uma introdução e tal. No caso, olha o título que legal, adaptar ou excluir. Então, por exemplo, aquele do informar ou desinformar, né? No caso, vamos pensar em outros, né? Estou um pouco sem criatividade aqui, mas você pode aí analisar. Então, sempre fique nessa ideia de achar o tema primeiro. Então, nós temos outras dicas, eu vou dar só essas duas dicas para não me confundir. Voltando aqui no material, letra B, medo. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então, quer dizer, a sociedade ela está aí com medo do que está acontecendo. Então, as consequências do medo, né, do século XXI, né, ou do Covid-19, então as consequências disso, então essas ideias são mais assim na questão de comportamento, tá? Enquanto nós temos aqui uma questão mais social, aqui nós temos uma ideia mais de comportamento, tá? É o eixo de comportamento. Letra C, vestido para o carnaval? Não, para o ano eleitoral. Então aqui, né, nós podemos pensar que as pessoas elas não sabem votar, né? Então cria esse tema, né? Então, ou por exemplo, as pessoas elas até sabem, mas os políticos não estão os representando, né? Então pensa nessa vertente, ok? Nós finalizamos então essa videoaula, ela ficou um pouco longa, mas as atividades são bem complexas. Falo para você não copiar da internet as respostas, e sim observar essas orientações, porque a sua nota vai depender disso, tá ok? Uma boa semana para você e um grande abraço.